Beleza, meninas. Seguinte, nessa segunda parte aqui, o que nós vamos estar vendo? Então, nós vimos aí, definimos temperatura, calor, equilíbrio térmico, tá? Energia interna de um corpo, beleza, tranquilo. Uma coisa que não está na apostila, tá? Mas eu separei aqui para comentar com vocês, um fator de curiosidade e também se eventualmente cair em alguma prova, vocês vão saber, ter uma ideia do que é, né? Que é a parte de sensação térmica. Com certeza, em algum momento, você deve estar assistindo um jornal, por exemplo, aí fala, a temperatura hoje é de 10 graus Celsius com sensação térmica de 5 graus Celsius. O que seria essa sensação térmica, né? Que tanto fala, o que a gente fala aí nos noticiários, enfim. Pessoal, a sensação térmica, ou também chamada de temperatura aparente por que tem esse nome? Porque não é a temperatura que realmente é, ela aparenta ser, é aquela que você sente na sua pele, tá? Então, a sensação térmica é uma indicação de percepção de temperatura. Então, é uma percepção de temperatura que pode diferir de temperatura, que pode, na maioria dos casos, ela é diferente da temperatura real que realmente está no ambiente, tá? Devido a diversos fatores. Ela é uma percepção individual. Pessoal, quais seriam esses fatores que determinam a sensação térmica? Esses fatores são, por exemplo, umidade relativa do ar, densidade atmosférica, ou seja, vai variar aí de acordo com a sua altitude também, isso aí vai influenciar, tá? E principalmente aí a velocidade do vento. A velocidade do vento vai interferir e muito na sensação térmica, que é aquela temperatura aparente, que é aquela que você vai sentir na sua pele, tá? Então, são três fatores básicos. A umidade do ar, a altitude, que é a densidade atmosférica, e a velocidade do vento. São os três principais que vão determinar a temperatura que você está sentindo, a temperatura aparente, chamada de sensação térmica, tá? Aí ele fala aqui, isso, que já nós vamos começar a introduzir o conceito ali, o que é termômetro e etc. Mas aqui, ó, para evitar o erro provocado pela sensação térmica, faremos uso de termômetros para medir de maneira indireta a temperatura dos corpos. Tá? Então, você está lá tremendo de frio, ventando bastante, aí você pensa que está 0 graus Celsius, aí você olha no seu termômetro, está marcando lá 10 graus. Mas aí você tem que levar em consideração a velocidade do vento, umidade do ar e assim por diante. Tá? Então, a sensação térmica nada mais é que uma temperatura de percepção que você está sentindo, tá? Professor, tem como calcular essa temperatura aparente, essa sensação térmica? Tem sim. Tem como calcular. E por fator de curiosidade, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Não precisa perder não precisa estar perdendo tempo de decorar essa equação que sinceramente, não é cobrado em Enem e vestibular a equação. O conceito de sensação térmica, sim, o conceito. Mas muito difícil, eu particularmente não me lembro de nenhum vestibular ter cobrado a equação matemática para isso, tá? Mas a equação, por fator de curiosidade, só para vocês saberem de onde vem, como calcular a sensação térmica, a sensação térmica ela pode ser calculada por meio dessa equaçãozinha doida aqui, ó. Sensação térmica é igual a 33 mais 10 raiz de V. O que é esse V? Vamos ver aqui. V é a velocidade do vento em quilômetros por hora, tá? Mais 10,5 menos V, que é a velocidade do vento,
Isso tudo vezes T. O que é o T? É a temperatura real do ambiente, tá? Menos 33 dividido por 22. Doido essa equação, né? Então, não compensa a gente ficar deduzindo ela nem nada aqui, é mais um fator de curiosidade. Então, onde T é temperatura no ambiente, dada em Celsius, graus Celsius, e o V é a velocidade do vento dada em quilômetros por hora. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Olha que interessante. Em um local onde a temperatura real é de 5 graus Celsius, e se o vento for de 40 quilômetros por hora, a sensação térmica, você fazendo todo esse cálculozinho aqui, vai ser de menos 9,5 graus Celsius. Olha a diferença. Então, a temperatura real é de 5 graus Celsius, tendo vento aí de 40 km por hora, aquela temperatura aparente, que é aquela que você vai sentir na sua pele, é de menos 9,5 graus Celsius. Uma diferença bem grande, né? É por isso que quando tá ventando muito, você fica tremendo de frio aí. Tá bom? Show de bola? Tranquilo? Tranquilo, então, pessoal. Isso aqui foi uma coisa mais fator de curiosidade, esse cálculo. O conceito, saber o que é sensação térmica, é importante para você. O cálculo, sinceramente, nunca vi. Foi mais uma curiosidade para a gente aqui hoje. Show de bola? Tranquilo? Então, prosseguindo. Aqui, pessoal, nós vamos começar a estar introduzindo como medir de maneira indireta a temperatura de um corpo, tá? Como eu meço a temperatura indireta de um corpo? Eu posso medir, por exemplo, por meio de um termômetro. Nós vamos ver do que é feito, basicamente, o termômetro, quais são os seus tipos e etc, tá? Então, ó, medida da temperatura. Deixa eu pegar aqui a caneta, peguei. Ó, o que eu coloquei aqui pra gente? Ao analisar a temperatura de um corpo, é necessária uma escala termométrica. Então, para eu medir a temperatura de um corpo, eu preciso de uma unidade de medida. Essa unidade de medida é a escala termométrica na qual eu estou adotando, tá? E essa escala termométrica, ela vai me fornecer um valor numérico, tá? Isso vai fornecer um valor numérico para essa medida. As principais escalas termométricas são... Pessoal, existem mais escalas termométricas, tá? Existem outras. Mas as mais usuais no mundo, tá? E o que vocês vão estar encontrando aí nas provas, são essas três que nós vamos estudar agora. Quais são elas? Vocês com certeza já conhecem. São as escalas em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lembram? Lembram, né? Claro que lembram. Para quem aí vem de escola pública, é o conteúdo lá do segundo ano do ensino médio, tá? Para a construção de uma escala termométrica arbitrária de temperatura, devemos adotar dois estados térmicos que se mantenham invariáveis. Então, ele não vai estar variando esses dois estados térmicos por um determinado tempo e que seja de fácil reprodução, denominados pontos fixos. Meu Deus, professor, o que são esses pontos fixos? Então, você vai ter lá aqui uma escala, tá? Deixa eu mudar de cor aqui, pessoal, só um pouquinho, peraí. Deixa eu pegar aqui, mudar de cor. Vamos pegar aqui, ó. Então, você tem uma escala termométrica. E esse ponto aqui, esse ponto e esse outro ponto são os seus pontos fixos. Ou seja, da sua escala, nada vai extrapolar, tá? Isso tomando uma substância como referência, uma substância, tá? Então, dentro do seu termômetro, para dada substância, esses dois pontos são seus pontos de referência, tá? Um ponto de referência, dois pontos de referência. Nós vamos ver quais são esses pontos de referência para cada escala. Só aguarda aí. Geralmente, geralmente os estados térmicos escolhidos são ponto de fusão de gelo,
para a pressão normal, ou seja, a nível do mar, tá? Onde vale aí uma atmosférica a pressão, e o ponto de ebulição da água, também a nível do mar. Estes estados térmicos são normalmente chamados de ponto fixos. Então, nós estamos pegando a substância água como referência aqui para a gente, tá? Sempre aqui a substância água como referência. E nós temos aqui embaixo o primeiro ponto fixo, que vai ser o ponto de fusão da água, tá? Ou seja, onde ela vai passar do estado líquido para o seu estado sólido, tá bom? Ou isso olhando, né? Se ela está aqui diminuindo essa temperatura. Se a temperatura ela estiver subindo, então a temperatura estiver subindo, ele vai mudar do gelo, do seu estado sólido, para o estado líquido, tá? Esse é o primeiro ponto fixo. E se eu estiver aumentando a temperatura para essa substância água, quando eu chegar aqui nesse segundo ponto fixo, a água ela vai entrar em ebulição. Ainda não estou falando quais são esses valores, estou evitando de falar que nós vamos ver mais para frente, tá? Então, quando eu chegar nesse ponto, a água ela vai passar do seu estado líquido para o seu estado de vapor, tá bom? Ela vai entrar em ebulição, tá bom? Então, eu tenho esses dois pontos como pontos de referência, chamado ponto fixo, na qual que ele não vai estar variando. Tranquilo? Tranquilo. Nenhum probleminha. Ótimo. Quais são os tipos de termômetro que nós temos? E para que serve um termômetro? O termômetro serve, e logicamente vocês sabem disso, para medir a temperatura de um corpo, de um sistema, tá? Mas vamos definir melhor aqui isso. Termômetro é todo dispositivo utilizado para experimentar variações de determinadas grandezas, como a temperatura. Essas grandezas na qual ele se refere aqui, vão ser volume, pressão, resistividade elétrica e assim por diante. Todas elas estão relacionadas com a temperatura, a variação de temperatura. Então, um termômetro, ele vai estar medindo, né, vai estar experimentando essa variação de volume, de pressão e assim por diante, que vai me indicar a variação de temperatura de um determinado local. Existem vários tipos de termômetro. Dentre eles, nós temos o termômetro digital. Esse provavelmente você deve ter em casa, que é esse aqui. Você coloca lá embaixo das axilas e liga ele primeiro, né? Tem um botãozinho para ligar. E no sensor aqui na telinha, ele vai estar indicando para você a temperatura do corpo, tá? Ou do sistema. Lembrando que essa parte aqui metálica que vai debaixo da axila, por que o metal? Porque ele é um bom condutor térmico, tá? Então, o metal que tem aqui na ponta, ele é um bom condutor térmico. Então, é mais fácil para ele entrar em equilíbrio térmico com o corpo, tá? Nós temos também o termômetro, que vai definir a temperatura por meio do infravermelho. Com essa pandemia, com certeza vocês viram aí em alguma imagem, etc., o cara com uma pistolinha apontando para a testa da pessoa. Ele está medindo a temperatura dela por meio desse termômetro, que é de infravermelho. Todo corpo que emite calor, ele vai emitir infravermelho. Então, é por isso que ele consegue, mesmo à distância, estar medindo a temperatura daquele corpo. Ele aponta para o corpo, para o sistema que ele quer, enfim, e por meio do infravermelho emitido para aquele corpo, ele consegue medir a temperatura dele, tá? E qual é o termômetro mais comum que a sua avó ou sua mãe deve ter em casa ou já teve em algum momento da vida, e quando você foi criança, mediu a temperatura dele também? É o termômetro de mercúrio, tá? Olha, também vejam que aqui na ponta eu tenho um material metálico, assim como no digital. Por que o material metálico? Porque como ele conduz melhor, a condutividade térmica desse material é melhor. Então, ele vai entrar em equilíbrio térmico
mais rápido com o corpo, tá? Então, nós temos aqui, só ver um negócio aqui, se eu vou falar mais aqui. Isso, né? Nós temos dentro aqui, pessoal, do termômetro, ó, os mais comuns são aqueles de mercúrio, constituído de um tubo de vidro, que é a parte externa aqui, esse tubo de vidro, muito fino, é chamado de capilar, com mercúrio. Esse mercúrio, ele está no interior aqui, tá? Por que, professor, o mercúrio? Por que não pode ser outra substância, por exemplo? O mercúrio, nesse caso, o Hg, né, lá na tabela periódica, dentre outras inúmeras vantagens que ele tem em relação às outras substâncias para ser utilizado nessa situação, a principal aqui é que ele vai se dilatar ou contrair mais facilmente, tá? Então, aquele líquidozinho que você vê vermelho ou prateado, para variar essa cor, eles colocam uma coloração ali, tá? Para visualizar melhor. Então, esse líquido, ele vai estar se dilatando ou se contraindo de acordo com a temperatura no meio na qual ele se encontra. Outra coisa importante, pessoal, quando eu sei que eu posso tirar o termômetro debaixo da axila, por exemplo, quando ele entra em equilíbrio térmico com o corpo. Lembra lá do equilíbrio térmico? Que é quando os dois corpos, quando estão em contato, eles vão entrar em equilíbrio térmico, ou seja, vão ter a mesma temperatura? Então, quando a temperatura do termômetro não estiver variando mais, significa que ele entrou em equilíbrio térmico com aquele corpo. Se ele entrou em equilíbrio térmico com aquele corpo, então agora você consegue medir a temperatura dele. Tá? 37 graus Celsius, 37,5, 38, 39 e assim por diante. Tá? Então, nós temos vários outros termômetros, não só esses. Esses são os mais comuns que eu peguei como exemplo aqui para vocês, tá? O de infravermelho, o termômetro digital e o termômetro de mercúrio, tá bom? O mais comum é o termômetro de mercúrio. O mercúrio possui algumas vantagens em relação às outras substâncias, e dentre elas, que ele vai se dilatar mais facilmente. Beleza? Tranquilo. Vamos para o próximo aqui. Isso. Isso mesmo. Pessoal, aqui nós vamos começar a falar já. Vamos começar para falar melhor das escalas termométricas. Né? Se você observar dentro lá do termômetro, principalmente aquele termômetro de mercúrio, se você analisar ele tem vários. Deixa eu pegar aqui. Vários risquinhos. Vamos supor que aqui, peraí, deixa eu pegar outra cor aqui. Ó, ele tem vários risquinhos. Cada risquinho desse corresponde a uma altura X em relação ao bulbo, né, ao zero. Uma altura H. Ele tá aqui, ó. Uma altura H. Cada risquinho desse que você encontrar lá no termômetro. E aqui o líquido que nós temos, a substância aqui, é o mercúrio, tá? E aqui é a haste. Cada risquinho desse corresponde a uma altura que equivale a uma temperatura. Então, cada risquinho no termômetro, se você tiver um termômetro em casa, esse termômetro de mercúrio, que é mais fácil de visualizar, você pode pegar e vai perceber que nele existem vários risquinhos. Deixa eu ver se dá para ver no outro anterior aqui, só um pouquinho. Aqui, ó, você consegue ver. Tem vários risquinhos e cada risquinho desse, né, os principais, pelo menos, vai estar indicando uma temperatura. É uma altura H e cada altura dessa corresponde a uma temperatura, neste caso aqui, dada em graus Celsius, tá bom? Então, é possível você aí criar a sua própria escala termométrica? Eu não gostei nem da escala Celsius, nem das outras, Fahrenheit, Kelvin. Eu posso criar a minha própria escala termométrica? Sim, você pode criar a sua própria escala termométrica, tá? Tendo como referência sempre os dois pontos fixos, que é o ponto de gelo e o ponto de ebulição,
onde a substância água ela vai entrar no seu estado sólido e onde essa substância ela vai evaporar. Sempre tomando como referência esses dois pontos fixos. Observe nesse exemplo aqui, pessoal. Olha que bacana. Na graduação de um termômetro, costuma-se atribuir pontos de referência para a temperatura, que correspondem aos estados térmicos bem determinados, de fácil observação na prática. São chamados pontos fixos, que nós comentamos. Os dois pontos fixos mais comuns usados na construção de uma escala de temperatura são o ponto de gelo e o ponto de vapor. Nós já comentamos. Observem aqui. A temperatura em graus Celsius, onde aproximadamente a água ela vai entrar no seu estado sólido e vai entrar no seu estado de ebulição, é entre 0, vai ser na temperatura de 0 graus e na de 100 graus Celsius. Mas eu vou lá e construo uma escala. E eu vou falar o seguinte, não, na minha escala, essa água, essa mesma substância, ela vai congelar a menos 50 graus. 50 graus B, não é mais Celsius. Aqui, por exemplo, era Celsius, certo? Representado pela letra C. Aqui é graus B, tá? Que eu estou adotando aqui, ó. E ela vai evaporar a 250 graus B. B de Bruno, tá? É a minha escala. Eu criei minha escala. Então, veja que eu tenho dois pontos fixos. Um de gelo e um ponto de vapor. Aqui eu adotei menos 50 e aqui 250. Eu posso, você vai lá, por exemplo, tem alguém com a letra C aí do curso? Acho que não, né? Não, não tem. Mas enfim, vamos supor que a Camila, uma pessoa chamada Camila, quer criar uma escala. Aí ela cria uma escala na qual a água, essa mesma substância, ela vai congelar a 100 graus, vamos chamar aqui de CA, de Camila, e vai evaporar a 500 graus Camila, KCA. Então, você pode criar uma unidade de medida para a temperatura. Você pode criar uma graduação de termômetro, desde que ela tenha os dois pontos fixos, de gelo e de vapor. E atenção, pessoal, é o seguinte, é muito comum nos vestibulares do Enem, ele dá uma situação dessa para você. Nós vamos fazer um exemplo depois, mas tipo assim, eu fui lá e criei a minha própria escala. Eu vou supor que a água, o seu primeiro ponto fixo vai congelar a 150 graus X, tá? E ela vai evaporar a 380 graus X. Ai, meu Deus, tá feio isso aqui, hein? Mas enfim. Atenção. A temperatura, e bem aqui no meio, nós temos uma temperatura de 250 graus X. A pergunta é, esse 250 graus X equivalem a quantos graus Celsius? Aí você sabe que graus Celsius, né, a escala Celsius, a água congela a 0 graus e evapora a 100. E você quer achar esse C aqui, ó, que eu não sei, que é a temperatura que vai equivaler 250 graus X, vai equivaler a quantos graus Celsius? É muito comum nos vestibulares e essa cobrança aqui. Uma escala arbitrária qualquer e comparado com uma escala mais conhecida. Nós vamos fazer um exemplo disso para ficar mais claro. Só estou adiantando essa parte. Então, é importante você saber que você pode criar uma própria escala, desde que você tenha esses dois pontos fixos como referência. Belezita? Belezita, professor. Caraca, eu estou entendendo tudo. Obrigado. Aí aqui, pessoal, nós temos aqui, só para fixar melhor, os pontos fixos, os dois pontos fixos, né? Que é o ponto de gelo. Para escala Celsius,
o ponto de gelo, 0 graus. Para a escala Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. É a escala onde a água congela. E para Kelvin, é o 273 Kelvin. Tá? E para o ponto de vapor, segundo ponto fixo, para a água, 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit e 373 Kelvin. Beleza? Isso é importante a gente ter em mente. Ponto de gelo, 0, 32, 273. Ponto de vapor, 100, 212, 373. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Tá aqui a... tá. Aqui é interessante isso aqui. Tá bem resumidinho para vocês. Olha como deixei bem resumido, bem mastigadinho para vocês. Ó, escala Celsius, ponto de gelo, ponto de vapor são divididas em 100 partes. Fahrenheit, ponto de gelo, ponto de vapor são divididas em 180 partes. Tá? Kelvin, 273, 373 são divididas em 100 partes. Aqui, graus Celsius e Kelvin são chamados também de graus centígrados. O que são graus centígrados? São escalas termométricas que são divididas em 100 partes. Centígrados. Então, Fahrenheit, ele não é centígrado. Por que ele não é centígrado, professor? Porque ele é dividido em 180 partes. Então, eu já vi questões com essa pegadinha, tá? Então, presta atenção. Celsius e Kelvin são divididos em 100 partes. Então, vem daí graus centígrados. Fahrenheit, eu não posso ter essa palavra centígrados. Por quê? Porque ele não é dividido em 100 partes, é dividido em 180. Tá bom? Então, atenção nisso aí, que pode ser uma pegadinha de alguma questão referente a isso. Tá? Isso. Né? Aqui que a gente vai falar do... Isso, é mais para frente. Nós vamos falar depois de algo chamado de zero absoluto. Tá? O que seria esse zero absoluto? Quais seriam as temperaturas desse zero absoluto? Nós vamos estar vendo um pouco mais adiante, que nós vamos comentar. Só ver aqui qual... Deixa eu onde... tá aqui. Tá? Então, aqui que nós vamos falar um pouco melhor do zero absoluto. Só um pouquinho. É isso, tá? Eu coloquei aqui alguma temperatura mínima para cada escala dessa aqui, tá? A temperatura mínima para cada escala dessa vai ser de 0K. É importante, pessoal, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, elas possuem valores negativos para a temperatura. Agora, atenção, atenção. A escala Kelvin não tem valores negativos para a temperatura. Por quê, professor? Porque essa é a temperatura mínima na qual pode se chegar um sistema, enfim, tá? Não tem temperaturas menores que 0 Kelvin. Essa é a menor temperatura possível que se pode existir nas leis físicas, tá? Então, é isso que é chamado de zero absoluto, mas nós vamos discutir um pouco melhor adiante, tá bom? Então, valor mínimo para escala Celsius, menos 273,15. Para escala Fahrenheit, menos 459,67. Então, escala Kelvin não possui valores negativos. Importante isso aí para gente. Beleza. Pessoal, como que eu posso construir a minha própria escala, tá? E, por exemplo, eu quero converter a minha escala em graus Celsius, em graus Fahrenheit, em Kelvin, ou converter, por exemplo, Celsius em Fahrenheit ou Celsius em Kelvin. Como que eu posso fazer isso? Pessoal, é sempre tomando os dois pontos fixos, que é pegar aqui a caneta. Então, isso aqui representa o termômetro, tá? Um termômetro A e um termômetro B,
tá bom? Aqui, esse T cima e baixo, esse baixo é o primeiro ponto fixo, que é o ponto de gelo. E esse é o segundo ponto fixo. O T cima aqui é o segundo ponto fixo, que é o ponto de vapor. E esse do meio aqui é onde está variando a sua temperatura. Lembra-se que esses dois de cima e de embaixo são valores fixos, não se alteram. Mesma coisa aqui, ó. De cima e de baixo, o que vai estar variando é o T médio, tá bom? Como eu posso fazer essa relação para determinar quanto equivale uma temperatura X uma temperatura Y, por exemplo? É igualar a equação das duas temperaturas, tá? Como eu vou fazer isso? Então, vamos lá. B1, B2 e assim por diante. Ó, vamos ver como vai ficar aqui. O que a gente precisa saber é o seguinte. Para eu deduzir essas equações, eu tenho que ter em mente a seguinte situação, a relação entre essas temperaturas. Sempre eu vou relacionar o de cima, eu vou relacionar primeiro a temperatura. Deixa eu pegar aqui a caneta só um pouquinho. A temperatura do meio, a que vai variar, com a temperatura do ponto de gelo. E eu vou relacionar a temperatura do ponto fixo 2 com o ponto fixo 1. Mesma coisa aqui. A do meio, que é o que vai estar variando, com a de baixo. E essa de cima com a de baixo. Anotem isso aí, que isso aqui vai ser essencial para você estar fazendo as relações. Como eu vou relacionar, tá? Como eu vou relacionar? Olhando o termômetro 1. Olhando o termômetro 1 aqui, o termômetro A, perdão. Vai ser, olha lá, o T médio, que é esse aqui, menos o T baixo. Tá vendo aqui, ó? T médio menos o T baixo, dividido pelo T de cima menos o T de baixo. Como eu quero uma relação de igualdade, então vai ser lá, igual a quem? Ao T médio menos o T de baixo, tá aqui, ó, para vocês, dividido pelo T cima menos o T baixo. Tendo essas relações, o que acontece? Nós conseguimos determinar a temperatura de uma que equivale à outra. Qual é a temperatura de A que vai equivaler à temperatura de B? Né? Por exemplo, 10 graus A equivalem a quantos graus B? Como que eu vou determinar isso? Tendo os pontos fixos e tendo a temperatura variável pelo menos de 1, eu consigo determinar qual é essa temperatura que equivale na outra escala, tá? Fazendo isso aqui, TA, ó, TA menos TB, essa é a variação TA, dividido por TA acima menos TA abaixo, que é igual à variação de TB, que vai ser essa variação do meio menos o de baixo, dividido pela T de cima menos T de baixo. Professor do céu, isso está muito complicado, de cima, embaixo, em cima, não estou conseguindo entender. Beleza, vamos relacionar, vamos fazer mais atividade aqui para a gente tentar entender. Vamos pegar aqui, vamos fazer as relações entre as escalas que nós conhecemos. Quais são elas? Por exemplo, nós temos aqui, vamos relacionar a escala Celsius com Fahrenheit. Celsius é usado no nosso país e em vários países. A escala Fahrenheit, ela é usada principalmente em países de língua inglesa, tá? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, países lá da Grã-Bretanha, enfim. Quando você for para algum país de língua inglesa, você vai encontrar a escala Fahrenheit e não em Celsius. Então, se você ler lá o termômetro, temperatura lá de 50 graus Fahrenheit, você sabe que aí você está acostumado a ler em graus Celsius, você tem que fazer a conversão. Professor, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou achar a equação que vai relacionar esses dois?
fazendo aquilo que nós acabamos de fazer anteriormente. Olha lá. Quais são os pontos físicos, os pontos fixos? Vamos lá, para Celsius, 100 e 0. Para Fahrenheit, 212 e 32, certo? Lembram? Beleza. E a do meio são as variações. TC, temperatura em Celsius, e temperatura em Fahrenheit. Como que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha aqui, presta atenção. Eu vou fazer esse menos esse, ó. Então, vai ficar TC menos 0, olha lá, ó. Dividido por quem? Por 100 menos 0. Ó, 100 menos 0. Que é igual, vamos lá, TF menos 32, ó, TF menos 32, tá? Dividido por quem, galera? Olha lá, ó. Viu que vai ficar mais fácil para você entender? Com o número fica mais fácil, né? 212 menos 32. Pronto. Achei a equação que vai relacionar essas duas escalas termométricas, Celsius e Fahrenheit. Dá para melhorar essa criança? Dá para melhorar essa criança. Como? Olha lá, pessoal. Esse 0 eu vou cancelar, que não vai fazer diferença nenhuma, concorda comigo? Então vai ficar assim, ó. TC sobre 100, ó, olha lá que lindo. Que é igual a TF, né? Menos 32, dividido 212 menos 32 dá 180. Beleza, posso parar por aqui? Posso. Mas se eu quiser simplificar, eu torno isso melhor ainda. Se eu dividir isso aqui por 20, esse aqui também por 20, eu vou chegar nessa relação aqui que está aqui para vocês. TC sobre 100 dividido por 20 dá 5. TF menos 32, 180 dividido por 20, dá 9. Então, olha aqui, ó. Da onde surgiu essa equação? Dessa relação que nós falamos aqui. Cima menos de baixo, do meio menos de baixo, assim por diante. Iguala as duas equações e eu vou achar a equação que vai relacionar as duas escalas, tá? Lembrando, essa equação ela vai servir para quando eu quiser. Quantos, se eu tenho 50 graus Celsius, equivalem a quantos graus Fahrenheit? Usa essa equaçãozinha aqui. Se eu quiser saber a variação, então a variação, lembra, a variação é diferente. Então, se eu tenho lá, a variação foi de tantos graus Celsius, então já tenho dois valores como referência, que é variação, e eu quero saber quantos que vale aquela variação em Celsius em Fahrenheit. Aí você vai usar a equaçãozinha de baixo. Variação em Celsius dividido por 5, que está aqui. Variação em Fahrenheit, que é isso aqui, ó. Isso aqui é variação, tá, pessoal? Lembra, delta na física é variação dividido por 9. Beleza? Tendo isso em mente, você vai, ó,